Tenho certeza de que todos já ouviram a expressão de que a Fórmula 1 é Ferrari e Ferrari é Fórmula 1. É a única equipe que competiu em todas as temporadas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1950, e a lista de recordes que eles possuem atualmente poderia preencher um livro. O maior número de corridas disputadas e iniciadas, o maior número de poles, pódios e vitórias e, claro, os tão importantes títulos de pilotos e construtores. No entanto, apesar de toda essa história e sucesso, a Ferrari também é o caldeirão de pressão definitivo e o epítome da prova de fogo. A Ferrari é para a Fórmula 1 o que o Los Angeles Lakers é para a NBA e o Manchester United é para a Premier League inglesa, a equipe icônica da Fórmula 1 pela qual todo piloto quer correr e conquistar campeonatos. Vencer pela Ferrari é como nada mais na Fórmula 1, mas perder pela Ferrari também vem com mais pressão e críticas do que em qualquer outra equipe. Neste vídeo quero falar sobre por que alguns dos pilotos mais icônicos que conquistaram campeonatos em outras equipes e têm todo o talento do mundo simplesmente não conseguiram vencer um campeonato na Ferrari. Em particular, vou falar sobre Alain Prost, Fernando Alonso e Sebastian Vettel e o que exatamente deu errado para cada um desses pilotos e como a própria Ferrari falhou com eles de suas próprias maneiras. Então, vamos começar com Alain Prost. Direto ao ponto, direi que a dinâmica Prost-Ferrari, em termos do que realmente deu errado, é facilmente a situação mais complexa dos três, de longe. Durante o início dos anos 90, a equipe ainda operava de uma maneira muito antiquada bem antes de Jean Todt modernizar e revolucionar a equipe no que vemos hoje. A história de Prost e Ferrari é muito mais profunda do que vou cobrir neste vídeo, mas se você estiver interessado em ver um vídeo dedicado a uma aula sobre disfuncionalidade de equipe que foi a Ferrari do final dos anos 80 e início dos anos 90, deixe um like neste vídeo e me avise nos comentários abaixo. De todos, Alain Prost passou o menor tempo na Ferrari, pois esteve lá por apenas 2 anos, mas é notável olhar para trás e ver como as coisas deram errado rapidamente. No final de 1989, Prost havia acabado de conquistar seu 3º título mundial pela McLaren, após um de seus 2 infames acidentes com seu então companheiro de equipe Ayrton Senna em Suzuka. Prost decidiu deixar a McLaren no final daquela temporada e em seu primeiro ano na Ferrari, com Nigel Mansell como seu companheiro de equipe, quase venceu o título em 1990, logo de cara, antes do segundo de seus infames acidentes com Senna em Suzuka, que automaticamente fez de Senna o campeão. Dito isso, apesar dos problemas já surgindo nos bastidores com a Ferrari e especialmente com seu então companheiro de equipe Nigel Mansell em 1990, foi um bom ano em que Prost e Ferrari quase conquistaram o título, mas ainda tiveram sucesso com 5 vitórias e 9 pódios. É incrível pensar que exatamente um ano depois, Prost seria demitido da equipe antes da corrida final da temporada de 1991. Quando se trata de por que Prost nunca conseguiu vencer um título com a Ferrari, isso se resume a 2 coisas principais: a falta de comunicação dentro da equipe e com seus pilotos e a falta de liderança tanto em termos do chefe de equipe quanto da empresa em si. Muitas pessoas pensam que a gestão da Ferrari agora é ruim, mas não era nada comparado àquela época. O maior problema era que não havia um verdadeiro líder que pudesse lidar com 2 pilotos alfa como Prost e Mansell em 1990, quando a Ferrari era realmente competitiva e poderia ter vencido o título. Havia muita luta interna entre Ferrari, Prost e Mansell, que incluía coisas como troca de chassis e esconder mudanças de configuração. Ao contrário da McLaren com Ron Dennis, Alain Prost especificamente disse que a Ferrari carecia de um líder de homens e alguém que pudesse controlar 2 grandes pilotos. A mídia também desempenhou um papel enorme, pois naquela época a influência que a mídia italiana tinha sobre a Ferrari e as pessoas em Maranello era enorme e foi um dos maiores fatores que dividiu a equipe. Prost frequentemente se manifestava sobre a bagunça na Ferrari e é aqui que ele também se encaixa na equação.
Porque em termos de pilotagem não se pode criticar o professor, né, como era conhecido na época. Ele enfrentou a pressão e produziu grandes desempenhos para chegar perto do título em 1990. E mesmo quando a Ferrari caiu enormemente, ficando atrás da McLaren e da Williams em 1991, e com Prost agora tendo um companheiro de equipe diferente em Jean Alesi, Alain ainda era indiscutivelmente um dos melhores pilotos no grid. No entanto, a coisa que o próprio Prost admitiu mais tarde na vida é que ele era muito honesto e frequentemente expressava demais seus sentimentos sobre os problemas na Ferrari. Na Fórmula 1, uma espada de dois gumes cruel é que, embora gostemos de ver pilotos sendo sinceros, quando se trata da Ferrari, controlar suas emoções na mídia e lidar com as coisas internamente para proteger a imagem da equipe, na maioria das vezes, é a melhor coisa a fazer. E é algo que Seb conseguiu fazer muito bem durante seu tempo, que abordaremos um pouco mais tarde. Dentro da equipe era um caos, e durante uma temporada terrível, sendo confortavelmente apenas o terceiro melhor carro na pista e tendo uma temporada sem vitórias, a Ferrari realmente demitiu seu chefe de equipe, César Fiorio. Na mídia, a culpa foi colocada unicamente nos ombros de Prost, alegando que foi ele quem empurrou Fiorio para fora da equipe. Mas o que fica ainda mais louco é que durante a temporada de 91 houve conversas e negociações reais que aconteceram para possivelmente fazer de Alain Prost o diretor esportivo da Ferrari, além de ser piloto, o que apenas mostrou o quão dividida e fragmentada a equipe estava. O clímax de tudo, é claro, foi o que aconteceu no Grande Prêmio do Japão no final da temporada de 1991. Após a corrida, Alain Prost agora infamemente descreveu pilotar a Ferrari, dizendo que era como um caminhão horrível de dirigir, sem prazer algum. Agora é aqui que a história foi realmente alterada, porque o motivo pelo qual ele disse que a Ferrari dirigia como um caminhão não era porque não era um bom carro, mas porque durante a corrida seus amortecedores quebraram e ele estava apenas descrevendo como isso afetou mal as características de dirigibilidade do carro. A ironia, é claro, de Prost ser demitido pela Ferrari acabou sendo que a Ferrari piorou ainda mais no ano seguinte, em 1992, caindo para o quarto lugar nos construtores e marcando apenas 2 pódios durante toda a temporada. E embora Alain Prost tenha tido que tirar um ano sabático em 1992, pois não conseguiu encontrar uma equipe que fosse boa o suficiente e valesse seu tempo, ele fez um retorno em 1993, juntando-se à equipe Williams, e em sua temporada de retorno ele conquistou seu 4º título de pilotos pela Williams, solidificando ainda mais seu status como um dos maiores e mais completos pilotos de todos os tempos antes de se aposentar no final daquele ano. O encanto da Ferrari é difícil de resistir para qualquer um. E, no caso de Fernando Alonso e por que ele falhou, outra equipe, as expectativas que ele tinha nunca corresponderam ao que a Ferrari realmente conseguiu produzir. Agora, no clássico estilo de Fernando Alonso, a maneira como ele entrou na equipe foi cercada por um pouco de controvérsia, já que Kimi Raikkonen, que não só tinha um contrato para 2010, mas também havia vencido o último título de pilotos da Ferrari em 2007, foi na verdade comprado para que Fernando pudesse entrar mais cedo. Apesar do fato de que Massa estava na equipe há 4 anos e havia lutado pelo título apenas 2 anos antes, em 2008 Fernando era um piloto de calibre diferente e, após a decepção de perder o título por um ponto em 2007 e depois de 2 anos medíocres com a Renault, desde o primeiro dia ele foi o piloto número 1, o líder da equipe, e estava mais motivado do que nunca para voltar a vencer corridas e lutar por campeonatos. Acho que dos 3 pilotos que escolhi, diria que a Ferrari estava provavelmente mais unida durante os anos de Fernando Alonso. E a maneira como Stefano Domenicali gerenciou a equipe foi realmente muito boa. Ele tomou as decisões difíceis, não há dúvida disso, e, quando necessário, Felipe teve que sofrer alguns golpes, como o incidente de ordens de equipe em Hockenheim em 2010, ou até mesmo
coisas menores como ter que aceitar penalidades estratégicas no grid para que Alonso pudesse subir no grid. Pode parecer duro em retrospectiva, mas nesses momentos Felipe não estava nem perto da luta pelo título, e pelo menos a equipe apoiou totalmente seu piloto e suas decisões para dar a Fernando a melhor oportunidade de ter sucesso, em vez de ficar em cima do muro, o que na verdade piora a situação para ambos os pilotos. Quando se trata de Fernando em si, bem, ele era Fernando. Ele motivava a equipe da melhor maneira possível, extraindo tudo e mais dos carros que pilotava, em termos da pressão de pilotar para a Ferrari de uma maneira realmente estranha. Acho que isso quase o fazia pilotar melhor e com mais motivação. As duas derrotas no campeonato foram de maneiras diferentes, mas igualmente dolorosas. Em 2010, ninguém esperava que a Ferrari estivesse na luta pelo título logo de cara, mas depois da pausa de verão, a partir da Bélgica, Alonso conseguiu 5 pódios, incluindo 3 vitórias e um 5º lugar, que foi o ponto de virada. No entanto, a famosa decisão estratégica da Ferrari de cobrir a parada nos boxes de Webber em Abu Dhabi e cair na armadilha de Petrov acabou custando o título. Eu realmente acho que o que ferrou Alonso e a Ferrari em 2010 foi a lentidão em se adaptar às novas regras do difusor de escape, pois até a segunda metade da temporada o carro estava bem atrás da Red Bull e até mesmo da McLaren. A recuperação e a tentativa de vencer o título foram incrivelmente impressionantes. Os erros na primeira metade da temporada custaram-lhes o título, em vez de colocar toda a culpa no que aconteceu em Abu Dhabi. Em 2012 a situação era um pouco diferente. A equipe já estava de volta à luta e, ao contrário de 2010, Alonso estava liderando o campeonato pela maior parte da temporada, apesar da Ferrari ter talvez o terceiro melhor carro atrás da Red Bull e da McLaren. Sem dúvida, uma das temporadas mais impressionantes de Fernando Alonso em termos de pura pilotagem e tirar tudo o que ele podia do carro, e de certa forma ainda mais doloroso do que 2010, porque ele estava liderando a maior parte do campeonato. Mas novamente o que realmente o ferrou não foram os 3 pontos que ele perdeu para Vettel, mas os 43 pontos potenciais que ele perdeu em Spa e Suzuka, com os 2 acidentes de abertura na primeira volta que estavam totalmente fora de seu controle e onde ele foi um passageiro inocente. Para mim, a maneira como as 2 temporadas de Alonso na Ferrari, onde ele lutou pelo campeonato, aconteceram, realmente resumiu sua passagem na Ferrari e, em última análise, o que deu errado. A coisa que também é tão subestimada sobre Fernando na Ferrari é que quando ele entrou em 2010, ele trouxe a melhor época da carreira de Felipe Massa e ele dominou a equipe e esteve na disputa até a última corrida com um carro inferior em ambas as temporadas. No entanto, não havia realmente um ano em que você olhasse para a Ferrari e realmente acreditasse que eles tinham um carro ou pacote realmente dominante, mesmo em 2010 e 2012, enquanto todos os seus rivais e campeões durante seu tempo, como Red Bull, McLaren e Mercedes, estavam em sua maioria crescendo e ficando mais fortes. Como eu disse, ele extraía tudo do carro e algumas de suas vitórias e pilotagens na Ferrari foram talvez algumas das suas melhores de todos os tempos. No entanto, eu também diria que, embora Fernando tivesse melhorado ao longo dos anos e certamente estivesse mais maduro e mais político, ele ainda era Fernando. No final, ele sentiu que a equipe não estava desenvolvendo o carro e, novamente, em sua última temporada, ele talvez fosse muito sincero na mídia sobre o que sentia sobre a situação. Em vez de proteger a equipe e lidar com as coisas internamente, o que, não me entenda mal, seria incrivelmente frustrante para qualquer piloto, especialmente considerando o nível em que ele estava pilotando. No final, porém, a Ferrari não conseguiu fornecer o equipamento para ele vencer um campeonato e também houve uma queda drástica no nível do carro em 2014, onde eles não estavam em lugar nenhum. E assim, após 5 anos na equipe, Alonso decidiu ir para a McLaren Honda em 2015 e a Ferrari novamente comprou um piloto para fora de seu contrato mais cedo, Felipe Massa desta vez, para trazer um Sebastian Vettel. E em
então, finalmente chegamos a Sebastian Vettel. E é engraçado pensar que ele quase teve a carreira de Alonso, porque se lembra, em 2009, ele também teve um ano desastroso na Renault e estava pronto para se juntar à Ferrari em 2010, mas depois, na última hora, a Red Bull promoveu Sebastian da Toro Rosso. E, como dizem, o resto é história. Em 2015 foi um momento realmente estranho para entrar na Ferrari, porque depois de uma primeira temporada brilhante com a Ferrari, Kimi Raikkonen tinha caído para o 5º lugar no campeonato em 2014 e parecia um piloto completamente diferente. A equipe Ferrari também parecia completamente fragmentada em si mesma. Eles estavam se modernizando e mudando as coisas, mas a saída de Fernando e a entrada de Seb realmente solidificou essa mudança. Vettel conseguiu 3 vitórias logo de cara, como Alonso em 2010, e trouxe uma sensação renovada de liderança e motivação para a equipe e quase trouxe de volta uma versão moderna dos velhos tempos de Schumacher. Na verdade, em uma entrevista após sua vitória em Singapura, ele realmente comparou a vitória em termos de domínio ao tipo de vitórias que ele teve na Red Bull e que Schumacher teve na Ferrari. No entanto, assim como Alonso, a falta de desenvolvimento e uma queda nas últimas corridas realmente os tiraram da disputa em 2015 e a Mercedes venceu novamente, com Vettel terminando em 3º no campeonato e Kimi em 4º, que era claramente o número 2 naquela época, depois de um ano fraco em 2014. A Ferrari teve um grande impulso após uma temporada de 2015 cheia de pódios e vitórias, mas 2016 foi sem dúvida o pior ano da Ferrari durante o tempo de Vettel e novamente houve uma queda de desenvolvimento. Como equipe, eles também se reestruturaram muito em termos de pessoal, especialmente após a saída de Stefano Domenicali em 2014, o que demorou um pouco para dar frutos, e seu chefe de equipe na época, Maurizio Arrivabene, realmente tinha uma liderança forte. Este foi realmente o ponto de virada para Vettel, porque foi um grande passo para trás, né? Houve uma falta de desenvolvimento e enquanto Alonso teve que lidar com 2 acidentes na abertura da volta em Spa e Suzuka em 2012, Seb teve que lidar com 2 problemas de confiabilidade, enquanto estava na liderança em 2 corridas consecutivas no final da temporada em Singapura e Japão. 2017 para mim foi realmente o auge do tempo de Vettel na Ferrari. Não só ele tinha o carro para vencer o campeonato, mas o nível de pilotagem e motivação que ele teve durante aquela temporada foi, na minha opinião, o melhor da carreira de Sebastian, junto com 2013. Mesmo no final da temporada, embora ele tivesse falhado em vencer o campeonato, ele e a Ferrari pareciam ainda mais motivados e fortes. 2018 foi a temporada onde, especialmente no início, parecia que Seb iria finalmente devolver um título à Ferrari após 11 anos. A equipe se fortaleceu durante o inverno e, embora tenha havido um grande acidente na França, e ele e Hamilton tenham tido algumas disputas durante a temporada no GP da Alemanha, Seb estava liderando o campeonato e parecia que a Ferrari iria finalmente vencer. No entanto, após a pausa de verão, as coisas deram errado. Embora seja injusto colocar toda a culpa apenas em Sebastian, se você olhar para a temporada em si, há sem dúvida alguns erros que Seb cometeu que acabaram custando a ele. Ele sabe disso e eu sei que isso foi amplamente discutido e criticado e não vou tocar muito nisso, mas o acidente no GP da Alemanha realmente começou sua queda na luta pelo título e após isso houve alguns outros momentos de erros, como em Suzuka, Itália e Imola. Para mim, porém, ainda que ele tenha cometido erros durante a temporada, onde a Ferrari realmente caiu foi em não apoiar completamente seu piloto em termos de estratégia. Nos últimos anos, uma coisa que a Ferrari fez foi, na maior parte, apoiar totalmente o piloto na luta pelo título e tornar claro que eles eram a prioridade número 1 e não em cima do muro, o que eles falharam em fazer durante as temporadas finais de Seb. Para mim, onde a Ferrari realmente falhou em apoiar Seb durante a temporada de 2018 foi na estratégia na China, onde a decisão de mantê-lo fora na pista não lhe deu a oportunidade de lutar por uma vitória que ele tinha em vista. O momento mais chocante e doloroso, no entanto, foi no GP da Itália, onde,
Após uma pole histórica e uma primeira volta forte, ele e Leclerc acabaram se chocando, com Seb girando e caindo para a parte de trás do grid e arruinando qualquer chance de vitória. Foi uma situação realmente cruel, mas é uma corrida que mostrou que o problema era mais do que apenas Seb. Era um problema da equipe como um todo. Não era apenas a falta de apoio de estratégia, mas também a luta interna entre Seb e Leclerc e a pressão para ambos serem o número 1. O final do tempo de Seb na Ferrari é algo que eu acho que ninguém esperava em 2019. Com Leclerc agora na equipe e motivado a ser o melhor jovem piloto da temporada, Seb teve uma grande queda em termos de desempenho e consistência, especialmente em comparação com Leclerc. A Ferrari estava claramente favorecendo Leclerc e Seb teve que lidar com muitas críticas, mesmo que ele ainda estivesse tirando tudo do carro e liderando a equipe. Mas com a Ferrari falhando em manter o desenvolvimento do carro, a situação entre Seb e a equipe piorou, com muitas decisões estratégicas sendo questionadas e erros individuais que colocaram ainda mais pressão. No final, após o GP de Abu Dhabi em 2019, a Ferrari decidiu não renovar o contrato de Seb para 2021 e foi anunciado que Carlos Sainz seria seu substituto. No geral, se você olhar para os últimos anos da Ferrari, tanto com Alonso quanto com Vettel, há muitos paralelos. Há uma falta de desenvolvimento, uma incapacidade de fornecer um carro consistente e uma incapacidade de apoiar totalmente seus pilotos na luta pelo título. Embora a motivação e a habilidade de ambos os pilotos estivessem lá, a Ferrari simplesmente não foi capaz de fornecer o equipamento necessário para vencer. E houve muitos erros de equipe e estratégicos que acabaram custando-lhes a oportunidade de ganhar um campeonato. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal